Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o grande prazer de receber o Dr. Marcel, eu tenho a honra, né, de conversar com ele, que é um colega de turma, nos formamos juntos na Santa Casa em 1985 e temos em comum que ambos fizeram cirurgia geral. Depois cada um acabou tomando rumos diferentes, né? Ele foi fazer cirurgia vascular, depois migrou para os Estados Unidos e depois vai contar como é que é essa história para a gente. Hoje ele vive em Nova York e vai poder contribuir com a gente sobre como que está sendo atualmente o impacto da pandemia e do coronavírus na vida dele, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Lembrando que essa é uma nova forma da gente divulgar o programa CQH, que é o compromisso com a qualidade hospitalar, que é um programa que estimula os hospitais brasileiros, principalmente aqui no estado de São Paulo, a melhorar a qualidade no atendimento para que consiga prestar uma melhor assistência aos pacientes, né? O programa, em março de 2021, vai fazer 30 anos, uma coisa, né? Temos diversos hospitais participantes. É um programa que faz parte dos programas de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, do qual a gente tem muita honra de participar, porque a gente consegue efetivamente ver, ao longo dos anos, o impacto na assistência que esse programa traz, né, a partir do momento que os hospitais adotam um modelo de gestão, compartilham dados, compartilham indicadores, isso é muito interessante. E como parte dessas comemorações dos 30 anos do nosso programa, a gente vai começar a fazer essas entrevistas até para conseguir entender como é que é a realidade de profissionais que estão fora do país, ou boas práticas, ou como que cada um acabou enfrentando esse momento que está tão difícil para o mundo todo, né? Então, hoje, convidado, amigão, Marcel, Dr. Marcel. E, Marcel, me conta, e aí, como é que você mora em Nova York, não exatamente na ilha de Manhattan, mas aonde que você está aí localizado? Eu moro em Long Island, né? É subúrbio fora de Nova York, na verdade, é considerado. Eu tô pertinho do aeroporto, do JFK. Do aeroporto para mim, para onde eu moro, dá uns 15 minutos. Tá, perfeito. E hoje você tem feito mais atividade como cirurgia de emergência, né? Frente aí, nesse momento da pandemia, você tem se dedicado mais às questões aí de atendimento emergencial, não é isso? A minha prática aqui eu aqui fiz cirurgia plástica, né? E aqui a cirurgia plástica inclui também cirurgia de mão. E então a maior parte da minha clínica privada já sempre foi reconstrutora. Eu faço cosmético também, mas a maioria é reconstrutora. E a reconstrutora tem uma parte, lógico, de emergência, que são os plantões à distância, né, que eu dou em vários hospitais. Mas durante a pandemia, que agora aqui já está em Nova York, aqui está suavizando, enquanto nos outros estados aqui está aumentando, e teve uma diminuição drástica mesmo nas urgências, porque ninguém estava, todo mundo ficando em casa primeiro, então ninguém não tinha trauma, não tinha nada, não tinha acidente, e os casos que teve, quer dizer, foi uma diminuição mesmo nessa parte, mas que eu continuei indo, inclusive eu tive no mínimo um caso diretamente relacionado ao Covid, que foi uma síndrome compartimental de membro superior, que por causa de anticoagulação, múltiplas tentativas de pegar veia, acabou tendo hematoma, que virou síndrome compartimental, levou uns dias para eles diagnosticarem, eu acabei operando nessa de emergência, depois tive que fazer enxerto de pele, né? Então, quer dizer, foi um único caso diretamente relacionado com Covid que eu tive. Mas me conta um pouco do teu dia a dia para o atendimento lá da emergência. Pelo que você fazia antes e a partir de agora, os protocolos do hospital acabaram modificando. Como é que foi o impacto para você ali, na operação mesmo, digo,
né, no processo da cirurgia? Bom, Qual tipo de protocolo que acabou modificando no seu dia a dia, né? então primeiro, durante a fase da pandemia não dava para operar quase nada, a não ser que fosse risco de vida, né? O risco de perda de membro iminente. Então, eu tive muitos casos que eu não pude operar até, que eram casos de não seriam exatamente urgência, mas eu tive lesão de nervo digital, que sabe que você tem aí uma vamos dizer, um período de 2 semanas que é ideal para operar. Eu tive caso de fratura que não dava para esperar 4 semanas, né, sabe? E lógico, as coisas que a gente fazia, as lacerações, isso fazendo pronto-socorro mesmo. Então, tive alguns casos que eu acabei fazendo em pronto-socorro ou no consultório, que normalmente eu teria tentado fazer um centro cirúrgico, e alguns casos que eu acabei mudando de hospital, dependendo, porque eu tenho privilégio em vários hospitais, né? Eu estou cadastrado em vários hospitais e, por exemplo, um deles estava o volume estava muito grande, o volume de espera, né, estava muito grande. Mas vamos dizer agora que a pandemia aqui melhorou e todos os hospitais aqui começaram a recomeçar a cirurgia eletiva. Em primeiro lugar, a primeira coisa que mudou é que ninguém anda sem máscara no hospital, né? Que isso modifica a sua vida. Aliás, quase em todo lugar que você vai, né? Você tem que isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que agora, por exemplo, as visitas ao hospital de qualquer acompanhante estava vetada. Agora eles estão começando alguns hospitais já a relaxar um pouco as regras nisso. Mas isso também foi uma coisa brutal, né? Que tinha gente indo e morrendo no hospital sem poder ter nenhum familiar perto. Quer dizer, essa é uma coisa que foi muito difícil, que não era só lidar com a doença, a gravidade, mas você está numa UTI, está semanas no hospital sem ter sequer um parente podendo visitar. Aí tentaram começar com Zoom, sabe, para conectar com iPads, com o pessoal que estava internado, com as famílias. Então, tudo isso teve um impacto muito grande. Hoje, por exemplo, mesmo para fazer qualquer cirurgia, todos os pacientes têm que ter um teste do Covid. Tem que ter negativo no máximo de 3 dias antes. Então, quer dizer, isso também é um negócio que mudou, que não existia antes. Agora, qualquer paciente que eu tenho que... Mesmo uma semi-emergência, alguém que eu mando no pronto-socorro, tá, para operar no mesmo dia, também tem que, às vezes, ficar esperando até sair. Hoje em dia, pelo pronto-socorro, dá para sair no mesmo dia, em 6 horas dá para ter o resultado. Mas essas são coisas que mudaram, né? Entendi. E durante a pandemia, você chegou a fazer cirurgias onde o paciente precisava de uma anestesia geral? Isso. O procedimento anestésico para intubação, houve alguma modificação também que você chamou a atenção? Enfim. Só para te descrever, quando o anestesista apareceu, ele estava sabe aquelas escafandros, aquelas da cabeça ao pé, e com máscara daquelas, sabe aquelas máscaras que tem duas ventanas saindo por uma por cada lado, parecia um alien, sabe? Imagina. E ele começou a falar comigo, eu não ouvia nada do que o cara falava. Toda cirurgia antes de começar tem um procedimento que você faz, o time out, né? Cada um se identificar, falar do paciente, sabe, tem todo um protocolo, cada hospital tem o seu. E aqui foi um negócio meio surreal, porque ninguém ouvia, ninguém entendia uma palavra do que o cara estava falando, mas ele estava protegido, isso eu te garanto. Então, enquanto ele estava entubado, da minha parte, eu estava com 2 máscaras, quer dizer, uma da I95, né? Não, a I95, uma outra máscara por cima, no caso daquela sujar, e eu tinha óculos e estava com também proteção com a protetora. O Face Shield, né? Face Shield, então foi até hoje, quer dizer, tem alguns casos com Covid positivo também, quem principalmente anestesista toma todas essas precauções, né? Então a coisa aumenta. E os hospitais que você falou que você é credenciado, que você trabalha, você sabe se eles são acreditados pela Joint Commission? Eles têm um programa de acreditação aí nos Estados Unidos? Aqui todos os hospitais têm.
isso é obrigatório, que a acreditação do Joint Commission é obrigatória para todos os hospitais, não importa qual, quer dizer. Então, a gente está até acostumado, tem visitas do Joint Commission de vez em quando, mas todos os hospitais aqui têm que ser acreditados. Tá. E no teu sentimento, na tua percepção, os procedimentos dos hospitais para um paciente cirúrgico, quer dizer, que é os pacientes que você atende, os procedimentos são semelhantes, são iguais, ou mesmo assim, sendo todos da Joint, acaba variando de hospital para hospital? Como é que a tua percepção com relação aos protocolos, né? Os protocolos, de uma forma geral, aqui eles são obedecidos. Quer dizer, existe uma certa uniformidade, mesmo quando a gente vai de um hospital para outro. E de uma forma geral, aqui de onde eu trabalho, independente do hospital, todos têm o nível de recursos é relativamente bom. Isso é uma diferença que tem aí com o Brasil, né? No Brasil, a gente estava acostumado a estar em São Paulo, em alguns hospitais de alto nível, e existe uma diferença drástica, né, entre um hospital de uma cidadezinha ou de qualquer lugar, sabe, da periferia, hospital municipal. Aqui não, aqui tem de uma forma geral no país, existem, claro, diferenças, existem hospitais que você não quer ir, mas a uniformidade é maior. Quer dizer, no hospital número 1 para um hospitalzinho aqui de comunitário, o gap é muito menor, né? A diferença é muito menor. Ok. Interessante. E você estava comentando comigo, desculpa, e durante a pandemia, os procedimentos, os protocolos se modificaram ou logo que começou a pandemia, começou um protocolo e esse ficou direto até o final ou ao longo desses meses eles foram se modificando? Então, a principal modificação é que, em primeiro lugar, os hospitais aqui, principalmente onde eu estou, em Nova York, né, porque teve aqui um número, como vocês viram, Alto, né? A mobilização que começou foi uma mobilização geral e de forma, vamos dizer, até eficaz, porque teve um número enorme, então os hospitais se adaptaram, transformando tudo, centro cirúrgico em UTI, por isso também que as cirurgias foram quase canceladas, então os centros cirúrgicos em alguns hospitais só ficaram reservados algumas 2, 3 ou 4 salas de operações para emergência, o resto alguns viraram UTI. A recuperação anestésica virou tudo UTI, quer dizer, então os hospitais ficaram completamente tomados por Covid. Todos para pacientes, com raríssimas exceções, como eu disse, com uma outra cirurgia de vida ou morte, né? Mas mesmo isso também diminuiu drasticamente, porque ninguém estava indo nas ruas, então não tinha mais crime, acidente, não tinha os traumas desapareceram. Então teve muito pouca cirurgia durante essa época. E, quer dizer, foram 2 ou 3 meses assim que isso foi uma situação geral nos hospitais aqui por Nova York. Entendi. E no consultório? Você também provavelmente deve ter feito algumas modificações para atender a legislação local, que seria correspondente aqui à nossa vigilância sanitária. Me conta um pouco de que tipo de adaptação que você teve que fazer no consultório aí para poder atender esses requisitos, né? Então, assim, na verdade, aqui não existe uma vigilância sanitária. Não tem isso, quer dizer, cada um meio que adapta os seus próprios protocolos da forma que quer no consultório, mas a maioria dos médicos aqui tem esse sentido de adaptar porque você não quer correr risco para você, para o paciente, mesmo o risco legal, né? Aqui, essa é uma coisa que aqui é um pouco diferente, sempre foi um negócio mais vamos dizer, mais crítico, né, do que aí no Brasil, essa parte de legalidade aqui, de processo médico, se bem que mudou muito desde que eu saí do Brasil, né? Mas, então, no meu consultório, por exemplo, eu tenho o meu consultório é um consultório de relativamente baixo volume, porque eu faço cirurgia, eu não tenho consultório clínica daqueles que você precisa ser, ou pediátrico, que você vê 10 pacientes, 20 pacientes por hora, essas coisas, eu não tenho isso,
sabe? O meu é diferente. Eu vejo menos pacientes, eu tenho mais tempo, muito follow-up, quer dizer, paciente que só vem para tirar ponto, então é coisa relativamente rápida, não tenho muito, assim, a não ser que, sabe, consultas prolongadas. Então, o que eu modifiquei foi o seguinte. Primeiro, agora, minhas secretárias têm um questionário, quando o paciente liga para marcar consulta, pelo telefone já pergunta sobre Covid, quem teve exposição, se foi nos últimos 14 dias, se está tendo qualquer sintoma. Aí o paciente é instruído de trazer máscara, de não subir, porque o meu consultório está aqui, é um prédio, no primeiro andar tem vários outros consultórios, então o paciente, quando chegar no estacionamento, telefonar antes de subir, para ver se a sala de visita está, se a sala de espera está relativamente vazia, porque a gente não põe mais de 2 famílias ao mesmo tempo, que é para todo o estacionamento. E se tiver mais, então a instrução é que elas põem um paciente, eu tenho 3 salas de exame, põe nas salas de exame, que é para isolar, e manda vir quem mais. Mas também a gente está tentando espaçar as visitas um pouco mais do que fazia antes, para não ter justamente esse problema. E a gente, lógico, tem que ter máscara extra, porque se aparece paciente ou família e não tem, dá para ele aqui, tem que vestir. Perfeito. As secretárias também usam máscara. Muitos consultórios aqui adaptaram umas divisórias de acrílico, né, entre o paciente. Mas o meu já tem uma certa distância, então nesse ponto não precisei fazer isso. Então, essas foram as modificações. Aí, quando o paciente chega, ele também tem fora a ficha para preencher. Agora tem o questionário do Covid, que é uma página separada, que é o primeiro que ele faz. E eu também tenho um termômetro, aquele termo daquele que põe a distância na testa, que é para ver a temperatura. Então, elas logo medem a temperatura, e se tiver algum com febre, lógico, então eu sou notificado. Entendi. E você atendendo, você acaba também atendendo de máscara e provavelmente com o face shield também, o seu atendimento? Não, o face shield não. O face shield, eu acho que a maioria tem sido preconizado ou tem sido... se você for fazer algum procedimento com o paciente, por exemplo, algum paciente que pode ter qualquer tipo de secreção, aí sim. Então, no hospital, dependendo do que eu vou fazer, mas pelo que eu faço, a maioria não precisa. Agora, os dentistas são de alto risco, tem que todos ter, otorrino, essas são as especialidades que têm maior exposição. E durante a pandemia, houve aí um movimento do Donald Trump de trazer um navio, né, um navio hospital, para ajudar a cidade de Manhattan, né? E parece que teve pouquíssimos atendimentos. Você acompanhou esse movimento? Eu acompanhei, mas esse problema foi burocrático. Então, é o seguinte, quando chegou o navio, eles tinham um navio esse navio hospital, ele é adaptado, feito e criado para uma situação de guerra, uma situação de multitraumatismo. Ele não estava preparado para uma situação de pandemia, não estava adaptado. Então, eles chegaram aqui e tinha uma lista de condições para o paciente ser transferido que praticamente inviabilizou transferir qualquer paciente. Então, todos os hospitais que estavam naquela época já ficando lotados, diziam, olha, esse navio não serve de nada, sabe, não ajudou. Aí, a hora que eles começaram a mudar e fazer a coisa um pouco mais maleável, na hora que ficaram prontos, o que tá bom, manda, já não precisava mais. Mas aí, eles, junto com o navio, eles fizeram no Javits Center, aqui em Nova York, que é um centro de convenções, o maior centro de convenções que tem aqui na cidade, eles também transformaram em um hospital. Um hospital de tamanho, mas, na verdade, também foi subutilizado. Porque não chegou à situação, por exemplo, que nem teve na Itália, por exemplo, que o sistema de saúde foi, como se diz, overwhelmed, né? Foi aqui. Aqui não, aqui ainda chegou perto, mas não chegou a nisso. Então, com a adaptação que os hospitais todos fizeram, eles conseguiram ter, não ficou gente, por exemplo, que morrendo por falta de respirador. Não ficou isso. Perfeito. E me conta um pouco, e na família, como é que é o impacto? Você me contou que tem 4 filhos, esposa,
E aí, no dia a dia, agora as crianças estão aí entrando de Olha, férias, a eu Covid, como é que foi o impacto na família? ele muito maior do que eu senti profissionalmente. Porque profissionalmente eu continuei, eu vou para o hospital, sabe, ponho a máscara, se precisar, ponho o face shield, faço o que eu sabe o que eu preciso fazer. Então, hoje em dia até é como que quase que voltou ao normal. Agora, na parte familiar, não, porque aqui continua tendo. Agora a pessoa está começando a relaxar aqui, o negócio do distanciamento social e máscara, tudo. E, e, e por conta disso, algumas pessoas estão falando que, olha o que está acontecendo nos estados que relaxaram demais. Na Flórida, no Texas, na Arizona e da Califórnia. Quer dizer, começou essa semana agora um número enorme de casos, né? Então, o medo aqui é esse. E o impacto na família foi grande. Os meus 2 filhos mais velhos são casados. Então, para você ter uma ideia, o meu segundo filho, eles tiveram a primeira... Eu tenho 3 netos, né? Do primeiro filho são 2 gêmeos de 1 ano, e esse agora fez 2 meses. Então, ela deu à luz no meio da pandemia. A minha e para você ter uma ideia do impacto que isso teve, a minha nora, ela mudou de obstetra 1 semana antes de dar luz, porque eles moram em Manhattan. Ela ia dar luz num dos hospitais lá no Mount Sinai, em Manhattan, e eles saíram com aquele decreto que não iam deixar o marido ir junto na sala de parto. Mas, primeiro filho, e ela fala, eles ficaram, sabe, ficaram desesperados, né? Eu não vou dar luz sozinha. Aí eu falei, não, eu vou falar. Aí eu arrumei, eu juntei um outro obstetra que foi o obstetra do meu mais velho, né? Que está aqui em Long Island, num dos hospitais que eu tenho, inclusive, que eu sou afiliado, e ela aceitou de pegar ela, sabe, o caso, e elas acabaram dando a luz lá. A verdade é que isso reverteu, porque o governador falou, não, você não pode fazer uma coisa dessas. Ele obrigou os hospitais de Manhattan a reverter esse decreto, né? Mas o impacto foi assim. Esses meus 2 filhos que estão casados também se isolaram, né? Então, eles deram à luz, voltaram sozinho, sem ter, enfermeira esquece, nem falar, mas nem ajuda de mãe ou de sogra para ajudar. Então, as primeiras 2 semanas foi um negócio pesado, foi difícil. Agora, agora que eles começaram já a vir na nossa casa, sabe, depois então foi, e esse tempo todo assim, o meu outro filho os meus 2 filhos com os netos, eles vinham para ficar no jardim à distância, sem poder mexer, sabe, sem poder mexer a eles. Então, sabe, o impacto continua sendo, porque eu tenho uma filha de 20 anos, um filho de 16, que tinha um monte de plano sabe, para esse verão, então agora estão aí, estão em casa sem saber o que vão fazer, porque o verão aqui é calor de morrer, né? Sim. Não tem. Praia, o pessoal sabe, não toma cuidado, então nem não sei o que eles vão fazer. E a perspectiva é que após as férias aí do meio do ano, as aulas voltem ao normal ou vai ser aquele negócio de aula via teleconferência? Enfim, Não, ninguém sabe. A perspectiva é que não volte ao normal imediatamente. Eles estão falando em abrir de forma de forma reduzida, escalonada, com distância. Quer dizer, vai ter que continuar alguma forma de educação à distância. As universidades menos ainda, né? Porque nas universidades o pessoal vai e fica e mora lá na maioria dos casos. Então, quer dizer, vai ter, não vai voltar ao normal, não. Agora, quando vai normalizar, isso ninguém sabe, porque aqui cada semana as coisas vai modificando dependendo do que está acontecendo. Então, Nova York está relaxando as regras, nos outros estados eles estão falando em apertar de novo por causa do que está acontecendo. Então, ninguém está se fazendo plano agora para daqui a 2 meses. Tá.
muito semelhante à nossa realidade aqui também. Está difícil você fazer qualquer planejamento a mais longo prazo, né? A mais longo prazo. Bom, Marcelo, puxa vida, é um enorme prazer falar contigo, saber que você está bem, que está tudo ótimo aí, apesar da pandemia, estamos aí conduzindo a vida. Fico muito feliz de poder te escutar, saber das tuas experiências e principalmente poder compartilhar aí esse momento aí contigo. Viu? Muito obrigado. Obrigado você, o maior prazer, e a gente está sempre à disposição, sempre o maior prazer de continuar tendo contato aí e continuar com a nossa turma que continua, né, se comunicando pelo WhatsApp e mesmo que for com Zoom, a distância funciona. É isso aí. Obrigado. Viu? Tudo de bom para você. Boa sorte aí. Obrigado, Eduardo. Vocês também. Tudo de Tudo de bom. bom. Tchau.